Vamos lá, conexão Agora sim. restabelecida com o Dr. Guilherme Shelby, procurador da República, que vai ser palestrante da Conferência dos Direitos da Criança, que acontece nessa sexta-feira, aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a partir das 14h. Agora acho que está tudo bem, né, Dr. Guilherme? Boa tarde, seja bem-vindo ao Notícias do Bem mais uma vez. Será que agora deu certo? Deu certo, deu certo. Agora sim, agora está tudo bem. Dr. Guilherme, queria que o senhor falasse, então, a respeito da expectativa para essa sexta, né, e reforçasse uma data em que todos aqueles cristãos, líderes que trabalham com crianças, que trabalham com famílias, precisam marcar presença, né, nesse evento, nessa conferência. Sim, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês novamente na IPTV. E a ideia do evento é um treinamento legal e prático, ou seja, dar orientações jurídicas e estratégias práticas, concretas, para os cristãos, e agora eu me refiro aos líderes de ministério infantil, de família, professores cristãos, assistentes sociais, todos os cristãos que lidam ou cuidam profissionalmente ou em ministérios nas igrejas de crianças e adolescentes. A ideia é fortalecer nos cristãos a cidadania, as noções das leis que estão a nosso favor, mas que porque não conhecemos, não exigimos o respeito, né? Então, isso é muito importante para que os cristãos sejam respeitados, não só externamente perante a sociedade, mas também internamente. Muitos conflitos nas igrejas, porque as pessoas que são responsáveis por crianças e adolescentes não conhecem suas prerrogativas, não conhecem, muitas vezes, a forma de agir com as famílias. Infelizmente, até no nosso meio, há contextos familiares de negligência, de abusos. Então, nós vamos falar sobre isso, sobre o prisma dos direitos da criança, claro, mas olhando os direitos de quem cuida da criança. Então, será uma formação legal, jurídica, específica para os cristãos. Por isso, o chamamento tão importante, né, dos líderes das igrejas e dos profissionais cristãos que cuidam, que lidam com crianças e adolescentes. Doutor, esse não é um trabalho que o senhor vem realizando pela primeira vez, né? Mas é um trabalho que o senhor já tem como marca, né? Fala um pouquinho o porquê dessa iniciativa, né? Quando que o senhor começou a ter essa ação juntamente com as igrejas? Bem, eu atuo em defesa da criança há 31 anos, quando eu fui promotor de justiça da infância em Brasília. Mesmo ao me tornar procurador da República, há 25 anos atrás, portanto, em 1995, eu continuei com essa causa, agora como cidadão. Então, são décadas observando, infelizmente, a piora no cenário da proteção das crianças. Esse é um fato. Eu considero que a igreja tem uma força especial, porque, além de cuidar de crianças e adolescentes, as igrejas cristãs também cuidam das famílias. Ninguém mais cuida de famílias. Não tem nenhuma instituição que cuida de famílias. Aliás, se a gente pudesse falar, a maioria das instituições querem o mal das famílias. Então, nós precisamos agora, como igreja, como líderes cristãos, como profissionais cristãos, a gente precisa conhecer os nossos direitos. Então, esse treinamento dos cristãos para além dos templos, é que é importante dizer. É como se o meu treinamento fosse para Josués e Déboras. A Bíblia contempla isso, né? Os sacerdotes, eles são aqueles que conduzem o rebanho, né? Eles pregam a palavra, eles intercedem, eles cuidam, né, dos afazeres de Efésios 4:11, né? Os cristãos vão entender isso, né? Agora, existe aquele corpo de cristãos que é para além dos templos, ou seja, eles atuam cuidando de famílias, de crianças, e até os líderes de infância ou família, esses líderes, eles estão muitas vezes cuidando de situações que vêm de fora para a igreja, de fora para dentro da igreja. Então, nós precisamos estar preparados, viu? A marca que eu imprimo nos treinamentos já há mais de 15 anos com as igrejas é da segurança jurídica, é da orientações práticas, porque também as leis, muitas vezes, elas são importantes, são necessárias, só que na hora de aplicar, a gente se confunde. Então, é preciso ter muita segurança para que, ao ser justo, ao agir em defesa das crianças e das famílias, aquele agente cristão, aquele cristão ou profissional cristão esteja protegido. Então, proteger crianças,
e proteger quem cuida das crianças. Essa é a nossa rotina com as igrejas cristãs já há quase 15 anos. Tá certo. Doutor, o senhor tem falado bastante a respeito da parte prática desse treinamento, né, que é a prática jurídica, vamos dizer assim, a prática do conhecimento das leis. Na opinião do senhor, para os líderes cristãos, falta conhecer as leis, ou mesmo conhecendo as leis, muitas vezes os líderes ficam tímidos em exigir a aplicação delas? Olha, nós exageramos na piedade. Os cristãos sempre foram guerreiros. Nós sempre fomos aqueles... João 2, né? Jesus pegando um azorrague. Parece uma coisa, um escândalo, né? Fez uma arma, né? Ele fabricou um chicote poderoso e foi ao lugar da iniquidade, dos vendilhões no templo, exigir que se retirassem de lá e derrubou as bancas e derrubou o dinheiro no chão. Foi Jesus Cristo que nos dá um modelo de, em muitos momentos da vida, é preciso agir, né? E agir com esse rigor. Então, eu tomo João 2 para nos inspirar. Há momentos que é preciso, não agora com armas, né? Embora lá fosse com armas, tomar as armas daquele momento. As nossas armas hoje são as leis. Muitos cristãos ficam assim, boquiabertos, quando eu apresento a quantidade de leis que está a favor da família e dos cristãos. Só que os cristãos não sabem. Então, as leis é um grande problema do nosso meio. Primeiro, porque nos impede de defender os nossos direitos. Segundo, porque nos faz apenas assistir os perversos avançarem. E terceiro, nos priva de orientações estratégicas para crianças e adolescentes cristãos, porque as leis têm um fator pedagógico importantíssimo. Então, esses três fatores é o que hoje nos colocam quase que como minoria. Embora sejamos maioria em número de pessoas, os cristãos viraram minoria. Por quê? Nos materiais didáticos, na educação, na mídia, enfim, o inimigo ocupou todos esses espaços. Quando eu falo inimigo, o inimigo da infância, tá? Porque eles violam leis com as perversidades, com a pornografia que crianças. E nós não fomos chamados para sermos espectadores do mal. Hoje você olha, os cristãos, eles são espectadores do mal e comentam, olha o inimigo fazendo isso, olha lá o que estão fazendo agora. Nós não viemos para ser espectadores do mal. Então a minha proposta para os cristãos é que eles reajam de forma cidadã, com as leis nas mãos, com a indignação santa, e nós nem sempre vamos orar. Muitas vezes, repito, vamos ter que nos inspirar no capítulo 2 de João, no exemplo que eu acabei de mencionar, onde Jesus Cristo foi fisicamente a um lugar e expulsou aqueles que praticavam o mal. Muito bom. Agora, assim, eu não gostaria, né? A ideia não é dar um spoiler, sem spoiler, né? Mas é possível só para dar o gostinho ou mostrar o que vem por aí nessa sexta-feira, mas o senhor poderia citar pelo menos uma lei para que uma talvez não tão conhecida, que às vezes os pais... nem imagina, né? Dessas que a gente nem imagina, que às vezes os pais não têm ciência e falam, gente, eu realmente preciso ir, porque eu de fato não tô por fora mesmo, não sei. Olha, eu vou citar aqui a Convenção Americana dos Direitos Humanos. É uma convenção que o Supremo Tribunal Federal considera essa convenção, é um nome pomposo, né? Convenção Americana dos Direitos Humanos, mas é uma lei, tá? É um conjunto de normas. E o Supremo diz que esse conjunto de normas, essa convenção, tem caráter supralegal, ou seja, está acima das leis ordinárias. E o que diz essa convenção no artigo 12, item 4? Olha que interessante. Lá está prescrito o seguinte: os pais têm direito a que os filhos menores, crianças e adolescentes, recebam a formação moral que estiver de acordo com a formação que os pais estão dando. O que essa norma suprema no Brasil diz? Que se alguém quiser falar de temas morais com crianças ou adolescentes, deve respeitar a formação moral que os pais dão em casa. Ninguém sabia disso, não é verdade? É verdade. Exatamente. E qual a relevância disso? Os professores não sabem disso. Os agentes públicos, servidores públicos da cidade também não. Então, nem as famílias. O que essa lei está dizendo é que as famílias
de acordo com o artigo 229 da Constituição, tenha primazia na formação moral, na criação e educação dos filhos menores. A gente deve andar em cooperação, escolas, educação, com a família. Mas jamais a escola pode se tornar autônoma e resolver falar para os crianças e adolescentes o que bem entender sobre formação moral e sexual. O que nós queremos, então, aqui com essa norma que eu acabei de mencionar, é dar à família o conhecimento de uma norma legal que protege a formação moral de seus filhos. E os professores, por sua vez, falar de temas da sexualidade, temas morais. Isso aí é uma prerrogativa da educação em muitos aspectos, mas respeitando a idade e o prévio consentimento da família. Então, é um exemplo bem prático, né, de que não podemos, a pretexto de dar educação sexual ou combater qualquer forma de discriminação, que é o que ocorre nas escolas, nós não podemos falar o que bem entendemos para as crianças. Então, é uma restauração da ordem para as escolas e, sobretudo, para a proteção das crianças e adolescentes. Doutor, o senhor acredita que essa questão, entre tantas questões, né, que o inimigo tem atacado as nossas crianças, o senhor acredita que essa questão da sexualidade, em especial, a identidade de gênero hoje é a principal delas, é a mais grave delas? Olha, a briga é grande, viu? De um lado, a manipulação da sexualidade e da fragilidade psicológica das crianças por meio de não só ideologia de gênero, várias outras teorias que são aplicadas assim sem nenhum cuidado, violando as leis, repito, em escolas, em ambientes públicos ou midiáticos. O outro lado é exatamente a nossa permissividade com a apresentação de temas, de imagens, de músicas, de filmes pornográficos a crianças e adolescentes. Que nós temos essas duas vertentes que são as maiores violações de direitos da criança no Brasil, assim, sem dúvida. A todo minuto, numa TV aberta ou em rádio, você está vendo um programa em horário infantil apresentando pornografia. E isso já está assim como se fosse aceito por muitas pessoas. E não deve. Por quê? Porque a criança exposta à pornografia, ela vai ser erotizada precocemente. Ela vai ser levada a praticar o que vê. E ninguém quer crianças praticando sexo. É a lei que proíbe, mas há um consenso disso. Então nós precisamos, esses dois aspectos, a ideologia de gênero, sim, e eu alerto que essas pessoas que manipulam a sexualidade das crianças não têm nenhum compromisso com elas. Ou estão em sala de aula, que não são professores. Os professores corretos não fazem isso. São ativistas que estão travestidos de professores e que muitas vezes se valem do segredo da sala de aula para falar de temas da sexualidade adulta para crianças. Isso é um abuso, é violação, é um dano moral para a criança. Então, a lei proíbe, só que nós precisamos restaurar a ordem nos ambientes onde as crianças e adolescentes se encontram, e a igreja pode ser essa luz. Agora, é preciso que sejamos Josués e Déboras. Aqui eu quero trazer de novo uma visão teológica, né? Porque se nós formos orar apenas, eu trago essa reflexão. A oração é o fundamento de tudo que fazemos. É a oração, a leitura da palavra, meditar de dia e de noite na palavra, estar nos cultos, ouvir as pregações extraordinárias dos pastores brasileiros. Agora, a questão é, quando há violação de direito, não é hora de orar, é hora de ir às autoridades, exigir respeito e imputar aos autores de violações das leis as penalidades. A igreja não faz isso. Então, nós precisamos vamos dizer, restaurar no nosso meio os Josués e Déboras, né? São os agentes espirituais da Bíblia que agem no campo de batalha. E eles não vão pregar, eles vão com as armas que o campo de batalha exige e eles vão colocar o inimigo para fugir ou vão prendê-los. No caso aqui na infância, né? Voltando para o nosso caso, nós queremos o respeito aos direitos da criança. E é essa tarefa que nós queremos despertar nos cristãos, que proteger crianças, esse é o nosso lema, hein? Proteger crianças do abuso é tão espiritual quanto orar por elas.
É verdade. Isso mesmo. E, doutor, para a gente já caminhar aqui, né, para a gente encerrar, eu gostaria que o senhor reforçasse a programação, a questão da inscrição, ainda tem vagas, quem está assistindo ainda dá tempo, né, de se inscrever? É bom que se inscreva logo, né? Aliás, inclusive. né? Eu acredito que tem até online, a transmissão será até pelo canal Mas da é IPTV. importante que seja, né, presencial Presencial também, né? Sim, claro, eu convido a todos os líderes de igrejas da cidade de São Paulo. Esse evento, você pode vir até de outros estados e estar conosco aqui, mas ele é dirigido às igrejas cristãs, aos líderes de igrejas cristãs, aos professores cristãos da cidade de São Paulo e região. Então, a ideia é que nós formemos essa rede de cristãos pela infância. E, a partir de uma rede, o evento que nós vamos ter na sexta-feira, ele é uma espécie de uma rede de pesca para aqueles que irão começar um trabalho, que irão continuar, mas agora em rede, em conjunto. Eu estarei em Brasília, orientando os líderes de São Paulo, mas uma ação agora permanente. Então, a ideia é que nós tenhamos líderes em cada igreja, um líder preparado para defender crianças e orientar famílias. Então, convido aqui professores cristãos, assistentes sociais, líderes de ministério infantil, ministério de família e pastores também, os Moisés, né? Os Moisés, os sacerdotes são também muito bem-vindos para que possam ter consciência da gravidade, da calamidade que estamos enfrentando no tema da infância brasileira. Tá certo, doutor. Obrigado pela sua participação. A gente vai se encontrar com certeza na sexta-feira. Estaremos acompanhando a conferência e que Deus continue abençoando, né, esse ministério que o senhor tem desenvolvido de ensinar esses líderes do ponto de vista jurídico. Até sexta-feira, então, se Deus quiser. Obrigada.